de volta à cruz de Cristo, acho que é um tema imprescindível e muito relevante, atualíssimo, mas eu quero paralelamente usar um texto das Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 ao 15. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Mantenham suas Bíblias abertas, não as fechem, mantenham-nas abertas para posteriores consultas. Santo Agostinho, bispo de Hipona, um teólogo argeliano de um país africano, ele diz que a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. A suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. À luz das Escrituras, somos todos deméritos, imerecedores. Romanos, capítulo 3, fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Penso não chocar, pois essa não é minha intenção. A única coisa que a gente merece de fato é o inferno. E a gente não vai para lá por causa de Jesus. Se você acha que merece um cargo melhor, reconhecimento, prestígio, que você merece, no universo da graça, a palavra merecimento não existe. É tudo por mérito de Jesus. A gente ainda traz a inclinação para o mal. Nós herdamos a pecaminosidade e ela ainda está aqui na nossa natureza. Ainda que quando da regeneração do Espírito, quando aceitamos a Jesus, que na verdade foi Ele quem nos aceitou, aí a gente recebeu uma nova natureza. A natureza que nos faz voltar para cima, para as coisas celestiais, para as coisas boas, para as coisas produtivas, edificantes, relevantes,
para as coisas que trazem glória para o nome de Deus. Mas é uma briga constante, porque existem duas naturezas e elas são antagônicas. Há uma luta permanente que só vai terminar quando a gente descer a tumba fria. Enquanto o seu coração bater, enquanto houver oxigênio nos seus pulmões, você vai ter que saber subjugar o teu ego, renunciar a essas tendências pecaminosas, para poder viver uma vida que represente a vida de um seguidor de Cristo verdadeiramente. Esse antagonismo vai permanecer até que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Esse antagonismo vai permanecer até que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Há uma constante luta entre a carne e o espírito, e vai vencer quem você alimentar mais. Então, alimente o seu espírito, para que você possa neutralizar o poder da carne. Há um antagonismo entre o fruto do espírito e as obras da carne. Todos nós trazemos um Abel e um Caim na nossa natureza. Vence aquele que a gente mais alimentar. Então alimente o teu Abel e deixa Caim padecer de fome. Mark Twain, dramaturgo, comediante, filósofo norte-americano, ele diz que somos todos como a lua, temos um lado escuro que não queremos que ninguém veja. Esse lado escuro, sombrio, nada mais é, dentro do nosso conhecimento bíblico, teológico, a nossa natureza adâmica, que grita aqui dentro, que não quer levar desaforo para casa, que quer ter razão, a última palavra, que não tolera, que não releva, que briga por questiúnculas, questões mínimas, irrelevantes, questões pequenas. E Deus, do outro lado, não está interessado em ferir o nosso orgulho. Deus quer destruir o nosso orgulho. Porque orgulho ferido ainda é orgulho. Orgulho bom é orgulho morto. Há uma abelha e há uma mosca dentro de nós. A abelha representa a nova natureza, a mosca representa todas as sujidades latentes da nossa alma. A abelha trabalha num ambiente limpo, ela produz mel, e do mel tem muitos derivados saudáveis. Ela trabalha dentro da colmeia, ela é industriosa, trabalha em equipe. Existe a abelha rainha, existe o zangão que reproduz, e a grande maioria são as abelhas operárias. O ambiente dentro da colmeia é limpo, higienizado, saudável. É o lado bom da vida. As moscas têm predileções por latas de lixos, por corpos insepultos, por escarro, por excrementos. E a gente tem que aprender a asfixiar, a sufocar esse lado mosca que existe dentro de cada um de nós, nos voltando para Deus, para os seus ensinamentos, para uma vida de oração, de consagração e de renúncia. De volta à cruz de Cristo. Temos chamado de cristianismo aquilo que na essência não é cristianismo, porque quando se tira
A cruz do centro, quando se descentraliza a cruz, o cristianismo assume o papel da religião e perde a sua razão de ser, deixando de ser cristianismo, porque cristianismo só é cristianismo se houver cruz, se houver renúncia, se houver santidade, se houver vida reta, se houver vida de amor absoluto por aquele que morreu por nós. Cristianismo sem cruz é religião, é clube social, é ajuntamento de homens, é tudo que você imaginar e não puder imaginar. Mas cristianismo só é cristianismo se houver cruz e se houver Jesus no centro. Ou mais é canoa furada, é balela, é religião, e o que menos a gente precisa é de religião. Mais Jesus, menos religião. Mais Jesus, menos religião. Mais Jesus, menos religião. A religião cansa, mas Jesus nos faz descansar. A religião cansa, mas o Evangelho nos faz descansar. A religião cansa, oprime, mas Jesus e a sua palavra libertam. Quem quiser vir após mim, ninguém está obrigado. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quem quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz, segunda a segunda, de janeiro a janeiro, e siga-me. Ultimamente o que a gente tem presenciado é a descentralidade da cruz. Tiraram a cruz do centro. Há um trono no coração de cada ser humano. E esse trono pertence a Jesus. Mas muitas vezes Jesus está do lado de fora e quem está sentado nesse coração é o ego. É a vontade própria. É a contumácia. É a desobediência. E quando o ego ocupa o centro do coração, se assenta no trono do coração, tudo que essa pessoa fizer, vai fazer com uma visão antropocêntrica. Conhece esse tipo de gente que acha que o mundo tem que girar em torno do próprio umbigo, tem que gravitar em torno de si mesma? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Gente que tem uma vida egocentrada, o ego no centro, uma vida antropocêntrica, antropos, do grego homem, no centro. Um indivíduo, um crente, pode sim ter uma vida egocentrada ou uma vida egocêntrica. Uma instituição, uma igreja, o que dizer da igreja de Laodiceia? Uma igreja rica, uma igreja nababesca, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de recursos, mas puseram Jesus do lado de fora. Apocalipse 3:20, a gente usa indevidamente esse texto, dizendo para o pecador, para o ímpio: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Só tem que a aplicação desse texto é uma aplicação equivocada, porque originalmente não está se referindo ao pecador, ao não religioso, a quem não tem Jesus. Está se referindo à igreja, uma igreja que excluiu Jesus. Já vi excluir membro, obreiro e pastor. Infelizmente já vi também excluir Jesus. A igreja de Laodiceia. E Jesus, mesmo sendo rejeitado, não rejeitou a igreja.
Mesmo a igreja tendo dado as costas, ele não deu as suas costas para aquela igreja. Ele permaneceu do lado de fora na porta batendo, ora serenando, ora fazendo um sol escaldante, ora a temperatura elevada, ora a temperatura muito baixa, e ele insistia: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Porque a fechadura do coração, ela só existe do lado de dentro, ela não existe do lado de fora. E Jesus, diferentemente de Satanás, não chega chegando, não chega empurrando e não coloca os pés na porta. Se você voluntária e deliberadamente remanejar a maçaneta e abrir a porta e convidá-lo, ele entra, ele se assenta à mesa e ceia com você, e você terá alegria de ceiar com ele. De outro modo, ele vai continuar lá fora. A igreja de Laodiceia era autossuficiente, era antropocêntrica. Seu evangelho não levava em consideração a cruz. Tudo ali girava em torno do personalismo, em torno da figura do líder, em torno da igreja que tinha uma vida nababesca. Quem dá o segundo lugar a Jesus não lhe dá lugar algum. Se Deus é o seu copiloto, então está na hora de você mudar de lugar e dizer: eu me arrependo no pó e na cinza. Quanta presunção eu ter assumido o volante, o manche, o guidão, a direção e ter te colocado no banco de carona. Tem muitos lares, casamentos, obreiros, pastores, membros se arrebentando, se autodestruindo e depois se queixando, dizendo: Deus, por que tu permitiu? É simples, o volante está na mão de quem? Você coloca Jesus no banco de carona e não quer se arrebentar. Jesus fica no banco de carona e você dirigindo para lá, dirigindo para cá, fazendo curvas sinuosas, uma hora vai se chocar, uma hora vai dar errado. Põe o pé no freio, baixa a cabeça, abre a porta, vai lá e diz: Jesus, que tolice, que absurdo, estou com vergonha de ter colocado as minhas mãos no volante. Por favor, aquele é um lugar que eu nunca deveria ter estado antes. O volante é teu, a minha vida é tua, a direção é tua, o manche é teu. Eu fico vendo aqui a complexidade desta igreja do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 3. Uma igreja fundada por Paulo. Uma igreja cheia de privilégios. Capítulo 1, versículo 7. Paulo escreveu: nenhum dom vos falta. Uma igreja carismática, pentecostal na sua essência. Todos os dons em exercício, dom da palavra da ciência, palavra da sabedoria, dons de curar, de discernimento dos espíritos, de profecia, de interpretação de línguas, variedade de línguas, dom de milagres ou dom de maravilhas, dom da fé. Todos os dons estavam disponíveis àquela igreja. Era uma igreja carismática, que vem de carismata, cheia de dons, talentos, habilidades. Mas era uma igreja que tinha dificuldade de chamar Jesus para o centro. E Jesus, ele vivia na periferia desta igreja, querendo adentrar, querendo vir ao centro daquela igreja. Mas haviam egos inflados,
sensíveis, ultrassensíveis. O perfil psicológico da membresia daquela igreja era um perfil enfermiço, doentio, patológico. Porque haviam muitas contendas, desavenças, rixas, emulações, iras, pelejas. Capítulo 6 da primeira carta, crente levando o crente aos tribunais, processando crente. Era uma igreja litigiosa, cheia de rixa. Capítulo 1, Paulo fala que foi-me comunicado através da família de Cloé, que a contenda entre vós, porque um ousa dizer, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolos, outro diz, eu sou de Cefas, o primeiro apóstolo, conhecido também como Pedro. E aí do quarto grupo, que se dizia pertencer a Jesus, mas era tão contendeiro como os integrantes dos demais grupos. Uma igreja fracionada, dividida, uma igreja doente. No capítulo 2, Paulo fala dessa primeira carta sobre 3 classes de crentes: os carnais, os naturais e os espirituais. E ele diz, mas nós temos a mente de Cristo, mas outros não tinham essa mentalidade cristã. Capítulo 3, que é objeto de nossa reflexão, ele fala dos fã-clubes na igreja. Eu sou de Paulo, o grupo de Paulo que estava indiferente ao grupo de Apolos. No capítulo 1 são citados 4 grupos, aqui 2. Havia disputa predatória, a igreja estava dividida. E em muitas igrejas, dizer eu sou de fulano e não de Beltrano, certamente, aquele líder que está sendo aclamado, ovacionado, reconhecido por uma parte da igreja, por uma parte da instituição, que está catapultando ele numa posição de visibilidade, ele ficaria muito feliz. Mas não Paulo, cuja vida estava crucificada. Aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo na carne, agora eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ainda em Gálatas 6,17, ele diz, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, porque desde então o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Está crucificado para o mundo, está crucificado para os elogios, para as bajulações, para os aplausos, para os reconhecimentos. Paulo respirava Jesus, Paulo absorvia Jesus, ele tinha uma bandeira, e esta bandeira era Jesus, 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 e Jesus era o único assunto do ministério de Paulo. Diferentemente de muitos que buscam palmas, Paulo buscava almas. Paulo não era artista, Paulo era adorador. O artista, ele busca palmas, holofote, mas o adorador, ele busca a presença do Senhor. Uma vida quebrantada, santificada, de renúncia. Aí lá na igreja de Corinto, o fã-clube de Paulo, eu sou de Paulo. Aí um outro grupo, há um outro fã-clube que dizia, sou de Apolos. Um pregador muito eloquente do Novo Testamento. Só tem que tanto Paulo quanto o Apolos, eles não concordam em terem fã-clubes.
E Paulo, então, contrariado, ele diz assim, porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu de Apolos, porventura não sois carnais? A atitude de vocês não está correta. Porque tudo que é feito através de mim não depende de mim. Nas palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 17, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Era o que Paulo queria falar em outras palavras. Gente, se vocês conheceram Jesus através de mim, se vocês receberam a restauração, a renovação, a regeneração, a purificação, a santificação, isso tudo veio de lá, não veio de mim, veio de cima, não veio de dentro de mim, veio do alto, veio do Pai das luzes. Eu sou apenas um canal, e eu vou simplificar aqui. Eu fui num shopping no Rio de Janeiro e fiquei atordoado com o valor das torneiras bem acabadas, designs arrojados. Torneiras de 18 mil reais, de 13 mil. Aí o outro lá disse, tem torneira até de 60 mil, dependendo da mansão e do que ela é feita. Eu estava apreciando uma torneira bem acabada, acabamento arrojado, sofisticada, caríssima. E me veio à mente, essa torneira é Jesus. A mão que abre e fecha a torneira é a mão de Deus. A água que sai da torneira é o Espírito Santo. E eu sou o quê? Aí Deus disse, você é o cano atrás do reboco. O Espírito, a água vem, descedenta o meu povo. O Espírito, que é a água, vem, passa pelo cano, sai pela torneira e mata a sede da igreja. E quando a gente chega numa casa, por mais linda que ela seja, ninguém fica encantado com o cano. Mas que cano bonito! Mas que cano, o que está atrás do reboco? O cano não é visto nunca. Ninguém aprecia o cano. Ninguém nem toma consciência de que o cano está lá. E Paulo está tentando dizer isso para os coríntios. Eu e Apolo somos canos. A água passa, sai pela torneira, e quem decide abrir muito a torneira, fechar a torneira, escancarar a torneira, é Deus. Logo a igreja cresce, não é por causa de Paulo. A igreja cresce, não é por causa de Apolos. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas canais, veículos da graça. E ele usa o pronome relativo, quem? E quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministro pelos quais crestes? E é interessante, na chave bíblica do Novo Testamento grego, você não vê o pronome relativo quem, mas o pronome relativo que. São vários os pronomes relativos. A exemplo de que, quem, qual, como, onde, como, quando. Então, que, quem, são pronomes relativos também. Mas Paulo originalmente não usa o quem, ele usa o que. Que é Paulo, que é Apolos, mas os gramáticos, revisores, comprometidos com a pureza da língua, quando traduziram do grego para o português, disseram não. Quando se refere à pessoa, usa-se normalmente o quem. Quando se refere ao objeto, usa-se o que. Vou dar um exemplo. Que é isto? Aí eu explico, é uma caneta.
Mas quando eu me refiro a alguém, eu não posso dizer que é ele. Eu digo quem é ele, relativo à pessoa. Mas Paulo, propositadamente, usou o que se referindo à pessoa dele e à pessoa do seu companheiro Apolos. Mas os gramáticos, os tradutores, não tiveram feeling, ou seja, não perceberam a manha do negócio. Que Paulo ali, propositadamente, estava se colocando como um objeto, como um vaso, como um instrumento. Aí, tentando acertar, erraram. E erraram feio. Aí a nossa tradução diz quem é Paulo e quem é Apolos. Quando originalmente ele diz quem é Paulo, porque ali ele está se colocando como um objeto. Quem é Apolos, senão ministro, por intermédio de nós, vocês chegaram ao conhecimento da graça de Deus. Então, nunca se ache demais. Porque tudo que é demais sobra. E tudo que sobra vira resto. E todo o resto vai para o lixo. Tem boa formação, tem estudo, tem experiência. Tem habilidade, tem competência, tem potencial, tem dons, tem talentos. Parabéns! Mas, menos. 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 Não se ufana. Não se ensoberbeça. Não se ache. Porque me leva a mal não, mas eu sou a última bolacha do pacote. Normalmente a última bolacha do pacote vem quebrada. Então, menos. Vamos fazer um coro aqui, todo mundo. Menos. Aí eu digo assim, baixa a bola. Baixa a bola. Menos. Menos. Paulo está dizendo, vocês aí fizeram fã-clube, eu sou de Paulo, eu sou de Apolos. Gente, a gente é apenas o cano atrás do reboco. É o cano atrás da parede. Quem tem que receber louvores, glórias, é a torneira, é a mão que abre e fecha a torneira, e é a água que sai da torneira. O cano já está de bom tamanho ficando atrás do reboco. Não importa o quando Deus te use, não importa o quando Deus ainda há de te usar, você é apenas o cano, atrás do reboco. Menos. Um dia, pastor Antônio Larentes, eu fiquei encantado, sabe com quem? Com Madonna. O que a gente pode aprender de Madonna? Eu disse assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse aprender algo bom de Madonna. Mas dando uma entrevista, a repórter disse assim, Madonna, diga-me aí, qual é a tua maior missão? Ela disse, a minha maior missão é desinflar o meu ego. Com tantos aplausos, holofotes, cachê milionários, hotéis 5 estrelas, tantos paparicos, com tantos afagos e abraços, e todo mundo me tratando como diva, como deusa, como divindade. A minha maior missão é não perder o senso de humanidade, que eu sou de carne, osso, sangue, músculo e pele, tutano e cartilagem. Deus pode me usar, e daí? Daqui a pouquinho eu tenho que usar o vaso sanitário. Deus me usa, e daí? Eu também uso papel higiênico.
Tem gente que sofre de síndrome de pavão. Abre, né? Abre a cauda, para não dizer o rabo, que eu sou um pregador fino, não vou dizer rabo aqui no púlpito. Jamais. Quando eu falar de pavão, eu vou falar a cauda, não vou falar rabo, porque eu não sou bobo, não sou pregador inexperiente. Chegar aqui no púlpito e dizer, o pavão abre o rabo. Não. O pavão abre a cauda. Estufa o peito. Menos. Pavonídeo. Menos. Eu conheço muito pavão de peito estufado e de cauda, ou rabo, sei lá, que virou espanador. Hoje é pavão, amanhã está tirando teia de aranha lá de cima. Passa o espanador. Quem dá a vida é Deus, a coisa mais fácil é morrer, gente. A primeira coisa que quando eu cheguei aqui eu procurei foi, tem um cafezinho, um aparelho para aferir a pressão? Já fui montanhista, halterofilista, já fui tantas coisas. Hoje eu tenho fibromialgia. Eu fiz uma ortognática bimaxilar reconstrutiva que há 2 anos, ainda me recuperando, que ainda até hoje não me recuperei. Eu estive aqui, foi a primeira pregação depois da minha cirurgia, onde eu tive uma parada cardiorrespiratória, e até hoje, 54 parafusos de titânio, 7 placas de titânio, tenho parestesia, não sinto nada na boca, e se eu pego um objeto de aço, de ferro, e passo, eu recebo uma descarga elétrica, como acabei de receber aqui. Não sinto a minha mandíbula, não sinto o meu maxilar, há uma confusão neural, houve rompimento dos meus nervos, o cérebro manda mensagem, ele não responde, e eu fico pensando, onde está a minha boca? Imagino o desconforto, a insegurança, para vencê-la a cada instante, para falar um público, quando você não tem a percepção da própria boca. Fisioterapia, tratamento a laser, e muito trabalho psicológico para acreditar que a boca está simétrica, está direitinha no lugar, quando o cérebro me diz que ela não está. Uma esposa que entra e sai de depressão desde que passou por um câncer e perdeu a mama, um filho com crâniosinostose, craniostenose e síndrome de Apert. E este sofrimento me humaniza. Quando o pavão começa a ir, Alex, quero ter uma conversa contigo, eu disse, sai daqui, pavão. Eu sou de carne, osso, sangue, músculo e pele, comedor de arroz, feijão e ovo, que faz a alegria do povo. Eu sei quem eu sou, eu não me iludo. E Paulo está dizendo para o fã-clube, menos. Eu não sou tudo isso que vocês estão dizendo, não. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Eu não tenho o privilégio que o pastor Carlos, filho do pastor Antônio Larente, tem, de ter nascido num lar cristão, o pai obreiro, o pai pastor, o pai um grande líder. Meu pai era cachaceiro, alcoólico inveterado. Nossa família estava chafundada no espiritismo, na umbanda, quimbanda, no alcoolismo. E eu saí de lá, do submundo, do esgoto, das trevas. Aí Jesus me dá a oportunidade de estudar, de me formar. Ele me dá uma mulher, me dá filhos. Ele me dá sabedoria, entendimento, dons, talentos. E agora eu vou dar uma de pavão. Eu sei de onde eu vim. A cruz de Cristo não é o homem no centro,
É Jesus no centro. O meu lugar é atrás do reboco. O meu lugar é atrás da parede e está de bom tamanho, porque no cristianismo o cargo mais elevado é o de servo. Gente disputando cargo, puxando o tapete de outrem, numa disputa predatória. O maior cargo, o mais elevado cargo é o de servo. E o servo só tem um direito, o de abrir mão do seu direito. Toda a nossa eficiência, sem a suficiência de Cristo, é pura deficiência. Diga comigo, toda a nossa eficiência, sem a suficiência de Cristo, não passa de deficiência. Então, meu querido, então, minha querida, menos. Que a sua missão, que a sua maior missão a partir de hoje seja desinflar o ego. Recolha a cauda, baixa a cabeça, saia de mansinho e leve o seu banquinho. Posso tirar aqui o paletó? Pressão alta, pastor. Está entendendo? Já sentindo Zé Maria chegar aqui. Zé Maria, o carioca, diz que é a morte. Mas não vai chegar, não. Gente, a morte é democrática. A morte não quer saber quantos anos você tem, se tem cabelos brancos, cabelos pretos, porque leva o velho, leva o jovem, leva o adolescente, o pré-adolescente, a criança, leva o feto no ventre. Quem está muito doente, condenado à morte, ainda vive 5, 10 anos. Quem está cheio de saúde, de repente dá um colapso, morre. A morte não quer saber se tu tem diploma, se tu é culto, se tu é leigo, se tu é feio, se tu é bonito, se tu é magro, se tu é gordo, se tu é preto, se tu é branco, mameluco, maluco. A morte não quer saber se tu é casado, solteiro, viúvo, divorciado, tico-tico no fubá. A morte é democrática, ela bate na porta do pobre, da choupana do pobre e no palácio dos ricos e poderosos. A morte só exige uma coisa, que você esteja vivo. Coloca a mão no coração. Está batendo? Então lamento dizer que você é um forte candidato para a morte. Porque a morte não tem compromisso com mortos. A morte só tem desejo pelos vivos. Se você está vivo, a morte está de olho em você. Estamos todos na mira do inferno, mas debaixo da proteção de Deus. Que nenhum dos senhores, que nenhuma das senhoras vivam menos de 100 anos e com muita saúde. Mas ninguém garante. Cada um tem o seu tempo de vida. E a soma dos nossos dias estão registrados nas mãos do Todo-Poderoso. Eu não sei quando vai ser a minha hora. Então, com tanto senso de finitude, senso humanitário, com tanta consciência de que sou de carne, osso, sangue, músculo e pele, comedor de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo, peraí, eu vou dizer diferente de Paulo? Eu vou dizer diferente de Apolos? Sou apenas um instrumento, um objeto, um vaso, um veículo, um meio. Sou apenas um cano. Glória, pois, à torneira. Glória, pois, à mão que abre e fecha a torneira. Glória, pois, à água. E ao Alex já está de bom tamanho ser um cano. Se você não quer ser um cano, tu vai entrar pelo cano. Para você não entrar pelo cano, tu tem que ser um cano. Aí Paulo diz assim: pois quem é, versículo 5,
Paulo. E quem é Apolos? Lembrando que no original está que é Paulo e que é Apolos. Senão ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Não é um culto ao personalismo, não é a figura do líder, é a figura de Deus. É o cristocentrismo e não o antropocentrismo. É Cristo no centro e não um homem, um líder no centro. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem é usado por Ele, quem prega, quem ensina, não é coisa alguma. É apenas um vaso, um instrumento, um canal, um meio, um cano. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Temos um papel relevante, preponderante, somos instrumentos, somos úteis, mas isso não nos dá o direito de querermos ocupar o centro. O nosso lugar é atrás da parede, é atrás do reboco. A diferença é que alguns canos têm umas polegadas, outros têm polegadas a mais. Eu, por exemplo, sou um cano que dá para abastecer a cidade inteira, né? Lá em casa todo mundo foi feito assim. Fica de pé, Juanzinho. Olha só o outro cano. O pai e o filho dá para abastecer a Rússia. Obrigado por pagar o mico com o papai. Diz aqui o texto: porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Ele usa figuras de linguagem. Paulo poderia ser apóstolo aqui? Não. A intenção é ele revelar o seu lugar dentro do reino de Deus. Apenas um cooperador. É o apóstolo? É o líder? Sim. Mas aqui ele quer enfatizar que ele é apenas um cooperador. E o seu companheiro Apolos também. E ele diz que a igreja é a lavoura de Deus. E eles então assumem o papel de jardineiros e agricultores, viticultores, homens do campo, que cuidam da semeadura, do plantio, eles que regam e é eles que colhem. Uma vida produtiva. E se a igreja é uma lavoura, Paulo, Apolos e outros são jardineiros de Deus, os agricultores de Deus. Às vezes a lavoura é ameaçada por pragas, heresias, falsas doutrinas, lagartas, outros insetos. Então tem que ter um pesticida, um inseticida, tem que combater as pragas com a palavra, com o evangelho genuíno. Religião não vai funcionar nesse caso. E ele diz que a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus também é um edifício. E ele fala sobre aqueles que edificam, aqueles que constroem edifícios, usando ouro, prata e pedras preciosas. Há quem constrói um edifício de ouro, outros constroem um edifício de prata, outros constroem um edifício de pedras preciosas, material de primeira linha. Isto fala de fazer a obra de Deus, levando em conta apenas o nome de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você faz tudo para a glória de Deus, você está edificando um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quando você faz qualquer coisa no reino de Deus, para a tua própria glória, para se locupletar, você está usando material de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. Você está edificando um edifício de madeira, de palha e de feno.
E o fogo vai provar a obra de cada um, está dizendo um pouquinho mais embaixo. O fogo é a metáfora do Espírito Santo. Tudo que você fizer, Salmo 100, versículo 2, servir o Senhor com alegria. Se o que você está fazendo na obra de Deus, tu não está fazendo com alegria, o fogo vai reprovar tua obra. Naquele dia, tu serás um salvo por causa dos méritos de Jesus, mas você não receberá galardão por tudo que fez, por tudo que suou, quando esteve aqui em vida. 1 Coríntios 4,16, ou 16,14, melhor dizendo. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Se o que você faz não tem amor, o fogo vai lamber. Vai ter combustão imediata. E você não vai ter galardão. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Filipenses 2,3. Filipenses 2,14. Nada façais por murmuração e contenda. Se o que você faz é murmurando ou contendendo, tu está edificando um edifício de palha, de madeira e de feno. Não vão resistir ao calor do fogo, ao escrutínio do Espírito Santo. A gente fica interessado em saber o montante. Para mim, por exemplo, vale o fluxo e o montante de obras. Deus não. Deus não considera montante o quanto você suou, o quanto você se cansou, o quanto tempo você se dedicou à obra. Ele quer saber quais são as motivações que te acompanharam quando você se propôs a fazer a obra. Quais são os sentimentos? Com que intenção? Com que motivação? Foi pela honra dele ou para se locupletar? Foi com humildade ou pisando, machucando, ferindo, fazendo das pessoas degraus para você chegar ao topo? Eu cheguei, mas você pisou para chegar, você mentiu para chegar, você enganou para poder chegar, puxou o tapete de muita gente para poder chegar. Vitória sem escrúpulo não é vitória, é derrota. Eu não quero subir alto se eu tiver que ter um caráter baixo. Então Deus não fica encantado com muito serviço, com muito trabalho, com muito suor. Ele quer saber o que te leva a suar. O que te leva a arregaçar as mangas e colocar a mão no arado. O que te leva a acordar cedo. O que te leva a vir à escola. Aí é bom. À igreja, ao culto. Com que motivação, com que intenção? E Paulo está dizendo aqui, segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele está dizendo que a obra só tem um fundamento, Jesus Cristo. E ele, como sábio arquiteto, tem um fundamento. E teu fundamento ele colocou ali, Jesus Cristo. Não pode ser outra coisa, religião, modismo, legalismo. Tem que ser Jesus. E ele diz, veja como cada um edifica sobre esse fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus. Ou seja, a centralidade da cruz. Não pode remover Jesus do centro, a cruz do centro, o Calvário do centro. Porque quando você quiser a melhor definição de amor, a melhor definição de graça, não corra para o dicionário, vai para o Calvário. O Calvário é a maior amostra e que melhor define o que significa graça e amor. E Paulo diz aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo, a metáfora do Espírito, provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, passar pelo crivo do Espírito, pelo escrutínio do Espírito, esse receberá galardão. Porque tudo que fez foi para a glória de Deus, com amor, com humildade.
Versículo 15, mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vai ser salvo pelos méritos de Jesus, pelas obras de Jesus, porque ninguém é salvo pelas próprias obras. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas aquele que muito suou, muito se cansou no reino, mas fez a obra com as motivações equivocadas, com os sentimentos equivocados, com pretensões que não foram de glorificar a Deus, tudo que fez, todo o suor, todo o trabalho, vai ser consumido pelo fogo, porque o Espírito Santo vai aferir, vai provar a obra de cada um, e ele que vai dizer, esta obra está aprovada, foi feita para a tua glória, ou diz assim, está reprovada, se consumiu como palha no fogo, como feno no fogo, como madeira no fogo. Então, não basta se cansar, não basta suar, não basta se gastar. Tem que se desgastar, tem que suar, tem que se dedicar, mas para a glória de Deus, com alegria, com amor, sem contenda, sem murmuração, sem rixa, sem peleja, sem ira, sem contenda, com os sentimentos mais puros. Me perdoa, pastor, eu não sei, mas eu já estou terminando a minha fala, porque também preciso muito lhe ouvir e aprender, e esse povo é um povo privilegiado pelo pastor e líder que tem. Se não fosse um pastor também, tivesse as obrigações que eu tenho, eu me orgulharia muito de ser sua ovelha, pastor, sem nenhuma demagogia. E o senhor é um dos que mais é convidado para poder estar numa escola bíblica do Quilate desta aqui, em todos os lugares por onde eu passo. Às vezes a sua agenda, seus compromissos é que não lhe permitem contribuir o quanto o senhor contribui com o povo aqui, com outros povos por aí. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu só quero encerrar dizendo, Deus não está interessado em ferir teu orgulho, mas sim em destruí-lo. Porque orgulho bom não é orgulho ferido, porque orgulho ferido ainda é orgulho. Orgulho bom é orgulho morto. É uma morte diária. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Sua vida só será produtiva quando você morrer para si mesma. Quando você morrer para si mesmo. Não pode ser cheio de si aquele que prega um Cristo que se esvaziou. Então, menos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo?